Fala pessoal, eu sou o Guilherme Pacheco da Design em Dobro e finalmente acho que é hora da gente dar uma olhada para as tendências de design de 2024. Antes da gente começar, eu vou só explicar um pouquinho dos meus métodos, né, no que eu estou me baseando para fazer essa compilação de tendências, né? Tudo que eu vou falar aqui não são as únicas tendências para o ano que vem, mas sim as que eu acho que são principais, sabe? Eu não tô aqui para pegar conteúdo gringo, copiar o que os caras fizeram e traduzir para português e lançar aqui como se fossem tendências para o Brasil, porque eu acho que o Brasil ele tem toda uma identidade diferente, o design brasileiro é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então eu observei tendências que têm a ver com o nosso mercado, me baseando nos principais estúdios de design do Brasil, as principais agências de publicidade, as campanhas que foram premiadas. Eu baseei bastante nas coisas que eu identifiquei no Brasil. E é comum que várias empresas e organizações da nossa área façam pequenas pesquisas, né? Ou então até colete dados que elas mesmas geram para depois ali no final do ano divulgar suas tendências. Então eu pego ali também um pouco do que o Pinterest falou, eu pego um pouco do que o Shutter falou, do que o Behance também divulgou, do que o Envato também falou, enfim, uma multiplicidade de pesquisinhas, né, e dados aí que foram soltados sobre tendências ali que foram percebidas dentro dessas plataformas, e também tento trazer isso mais para o mercado brasileiro, tá? Ano passado a gente soltou um vídeo de tendências, então se você quiser ver que também muitas dessas tendências vão se manter aí no mercado, eu já trago mais algumas tendências novas aí. E eu quero começar novamente com inteligência artificial. Eu sei que eu já falei isso no ano passado, só que assim, cara, em um ano a percepção sobre inteligência artificial ela já mudou tanto. É tipo assim, cara, se tornou uma coisa real mesmo, que a gente usa, né? No ano passado, finalzinho do ano passado, a gente tinha, não sei se você lembra daquele acontecimento que uma inteligência artificial ganhou um concurso de pintura e tal, e a gente estava começando a ver aqueles aplicativos de avatar, né, que a gente baixava no próprio celular, e um monte de gente começou a postar fotos próprias ali com seus rostos modificados por inteligência artificial, em vários estilos diferentes. No ano passado a gente estava ali, naquele estágio. Esse ano a gente já tem uma inteligência artificial de geração de imagem embutida dentro do Bing, e assim, de extremo fácil acesso ali, do DALL-E, né, por exemplo. O Midjourney está numa evolução absurda, só que assim, o Midjourney já não é mais tão acessível, né? Ele é uma plataforma paga, eu acho ela muito cara, mas o nível que o Midjourney chegou é bem absurdo, assim, nas construções de imagem. E a gente tem uma outra série de um monte de inteligências artificiais de fácil acesso. Já tem inteligência artificial dentro do FreePic, tem o Leonardo.ai, tem um monte de outras inteligências aí gratuitas que facilitou muito o acesso, evoluiu muito, mudou muito o cenário. Então eu trago aqui algumas novas tendências para a inteligência artificial, porque eu acho que isso é um ponto. Eu quero ainda fazer um vídeo mais polêmico, tratando sobre esse assunto, mas eu ainda quero esperar que o debate, que a discussão se aprofunde mais para eu conseguir trazer algo mais concreto e não só uma opinião viajada, sabe? Porque eu acho que tá tendo muito debate sobre a inteligência artificial, se a gente tem que boicotar, se não, se a gente tem que abraçar isso, se é uma ferramenta, se não é, em que imagens, né, a inteligência artificial está baseando seus aprendizados, né? Porque a gente já sabe hoje que muitas inteligências artificiais usam imagens de artistas para aprender, e isso pode ser considerado talvez um roubo, né? Enfim, eu quero trazer um conteúdo sobre isso mais aprofundado, não vou mexer com isso aqui agora. Por enquanto eu vou falar sobre as tendências usando a inteligência artificial, porque querendo ou não, é algo que tem muita potência na nossa área, e então eu acho que tem que ser falado. E para começar, falando ainda sobre esse acesso fácil de inteligência artificial, uma das grandes tendências para 2024 é mais surrealismo, né? A gente tem muito mais facilidade hoje de encontrar assets ou até mesmo de gerar assets. A gente tem inteligência artificial a gente tem inteligências artificiais dentro do próprio Photoshop, do próprio Illustrator, e criar os assets está muito mais fácil hoje em dia, né? Então hoje você já não tem mais tanta dificuldade de ficar procurando no Google, procurando em bancos de imagem, para ver se encontra algo que você possa trabalhar. Hoje você já pode gerar, e isso pode abrir muito mais a nossa mente para um surrealismo, né? Isso é uma tendência que já está sendo observada, e eu também acredito que ela vai se concretizar bastante em 2024. Ainda dentro das IAs tem mais uma coisa que eu acho que vai crescer muito, que é a geração de imagens que simulam o 3D. Esses geradores de imagem estão muito bons para gerar assets em 3D, personagens, avatares 3D e tal. E eu acho que isso vai facilitar também muito o uso do 3D em imagens para rede social, né, que são postagens mais rápidas de fazer, mais simples de fazer, que a gente não gasta muito tempo também, mas que agora tem um asset muito fácil, muito disponível. Eu acho então que o crescimento do 3D
vai se tornar uma coisa bastante frequente em 2024. Agora a gente vai já para outro lado, saindo da inteligência artificial. Uma tendência que eu acredito que vai ser muito forte em 2024 é a mistura de mídias, mistura de estilos. Uma coisa a gente tem que observar quando a gente fala de tendências. Quando uma cresce, é provável que outra oposta também venha a crescer em contraposição. Então, se a gente tem uma tendência muito forte para inteligência artificial crescendo, né? Essa artificialidade das imagens. Hoje em dia, por exemplo, a gente ainda consegue identificar muito bem quando uma imagem é gerada por inteligência artificial. E eu acho que isso também gera uma vontade nas pessoas de fazer coisas mais feitas à mão, né? Misturar mídias à mão, né? Fazer, por exemplo, arte com scanner, né? Então, acredito que uma tendência muito forte para 2024 vai ser essa mistura de mídias, de escanear coisas reais, trazer para a mídia digital, usar essas mídias misturadas, ou até mesmo simular também, né, mídias impressas e tal, fazer isso simulado dentro do próprio Photoshop. Fazer toda essa mistura, eu acho que é uma tendência muito forte, que já está crescendo já para esse final de ano, mas eu acho que em 2024 vai se tornar algo mais presente nos designs. Outra coisa que a gente não pode negar, que o crescimento vem muito forte aí, não só no design gráfico, mas também na moda, em outros campos também, como arquitetura e tal, é o vintage, tá? O crescimento do vintage, ele é algo real, é real. Porém, não é mais aquele vintage ali que os hipsters, né, que tinha naquela identidade hipster ali, começou em 2010 ali com barbearias e bares, cerveja artesanal e tal. Essa pegada vintage que a gente já tá um pouco cansado hoje em dia, é um vintage com um ar mais moderno, uma coisa um pouco ali do contemporâneo dentro desse vintage, que faz uma mistura muito bonita e que eu já tô vendo crescendo bastante atualmente. Então, assim, eu diria que é um vintage 2.0 que vem aí forte para 2024. Eu acho que ainda falando do vintage também, a gente pode falar de duas tendências em fotografias que a gente vê bastante nas novas identidades visuais. Fotografia lo-fi, né, de baixa fidelidade, né, aquela fotografia mais com um granulado, né, um efeito ali como se fosse de uma câmera analógica. E por outro lado, uma fotografia ultra realista, mas não realista no ponto de, eu estou vendo os folículos da pele da pessoa, não necessariamente nesse sentido, mas realista de mostrar a realidade, de não ser aquela coisa com filtros, que a gente já está cansado também de ver no Instagram, aquela coisa muito encenada, né, com cenários completamente artificiais. Eu acho que a publicidade, as construções de marcas hoje em dia estão tendendo mais para uma coisa que transmite uma imagem mais real, uma coisa mais próxima das pessoas, uma coisa vida real mesmo, é isso. Fotografia vida real e fotografia lo-fi, eu acho que são duas tendências para fotografia que crescem muito aí, principalmente em fotografia que eu digo para a gente usar em construção de marca ali, né, em branding e tudo mais. E antes da última tendência, só queria lembrar vocês que a gente tem um curso de design com um preço extremamente acessível, com muitas aulas, muita hora aula. Recomendo vocês darem uma olhada aí no link na descrição e vamos agora para a última tendência. Eu tava olhando ali no Twitter e o Estúdio Plau fez um compilado de tendências para tipografia em 2024, né? Eu achei várias ali muito interessantes, acho que até vale vocês darem uma olhada. Tem muita coisa interessante, mas dentre ali, aquelas, eu vejo uma tendência que está começando a aparecer. Ainda não encontrei muitos assets gratuitos dentro dessa tendência, mas muita coisa paga está crescendo nesse sentido, que são fontes, tipografias baseadas em grafite, né? Eu acho que a linguagem do grafite é uma linguagem que vem crescendo bastante, vem se popularizando bastante no Brasil, e eu acho que em 2024 isso vai se tornar muito mais popular do que é hoje, então vai ser muito mais comum a gente ver essas tipografias baseadas no grafite, essa fonte meio balãozinho, né? Meio fofinha, assim, gordinha, e também dá para criar identidades visuais muito lindas com essas tipografias. Eu acho que é uma pegada muito bacana, é muito legal também de fazer à mão, né? Tem muita gente aí ensinando hoje em dia como você fazer essas fontes à mão, trabalhar isso na mão, e acho que as possibilidades para a criação de tipografias nessa direção são muito altas, muito acessíveis, então acredito de fato que seja uma tendência forte para 2024. Por fim é isso, espero que seu ano de 2024 seja maravilhoso, como também vai ser para mim, eu espero. Não se esqueça de ver o nosso vídeo de tendência lá de 2023, porque acredito que ele também traga tendências para 2024, tá? Acho que tem coisas ali que ainda são muito válidas. E até a próxima, falou, fui!